Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Agora vamos para a boa parte, a qual não nos será tirada. Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Nós vamos ler do versículo 11 ao 13 e deixa a sua Bíblia aberta, espada na mão. O verdadeiro soldado do exército do Senhor sabe manusear bem a espada, que ela tanto é uma arma de defesa quanto de ataque. A palavra do Senhor, ela é poderosa, infalível, inerrante, para nos ensinar o caminho certo, para nos exortar, para nos fazer acertar mais do que errar. Amém? Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, Deus de amor, eis aqui tua noiva, eis aqui minha vida, usa-me, saca-me da tua aljava, alcance o alvo proposto de eternidade, a eternidade, Senhor. Leve a mensagem aos corações, que eu possa ser um instrumento afiado, afinado em sua poderosa mão. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. O título da mensagem hoje é Tudo Posso em Deus. Vamos ler? Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Principalmente esse versículo 13 é um dos mais mencionados em toda a Bíblia. Para-choque de caminhão, adesivos em carros, às vezes as frases de Instagram, WhatsApp. Mas é interessante nós compreendermos qual a hermenêutica, a exegese deste versículo, para não sermos enganados e ludibriados pelo inimigo. Porque, às vezes, as pessoas compreendem que essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, é uma frase de um super-herói, que não passa nenhum tipo de dificuldade, que não experimenta nenhum tipo de necessidade, que sai passando rolo compressor na vida e que sempre é vitorioso, nunca tendo um dia de derrota. Mas não é o contexto exatamente do que está na Bíblia. O contexto bíblico é de um homem, carne e osso como nós, um homem de Deus que estava em cadeias. O apóstolo Paulo estava preso. E ali, enquanto preso, os irmãos da igreja, os filipenses, enviaram ali doações, enviaram ofertas ao apóstolo Paulo. E então o apóstolo começa a dizer a respeito de que era muito bem-vinda a oferta, mas que os irmãos não ficassem tristes nem preocupados, porque havia nele um aprendizado da parte do Senhor, que é um aprendizado necessário para todos nós. Enquanto aqui nessa dimensão, enquanto neste mundo, nós precisamos aprender a viver em toda e qualquer situação. Sim, isso parece falar uma coisa corriqueira, mas não é. Tenha certeza de que não é. Vemos muitos crentes evangélicos que não aprenderam a viver, por exemplo, na bonança, que acham que ter dinheiro, ter carrão, ter casa boa,
poder viajar para todos os cantos, que isso aí é realmente a melhor das bênçãos que Deus pode dar. Muitos que, tendo adquirido uma situação financeira na vida, depois de começar a seguir a Jesus, desprezaram aqueles que não foram para o mesmo padrão econômico. Talvez se sentem até melhor do que os outros. Quando antes não tinha tantos recursos, até servia na igreja, limpando um chão, lavando um banheiro. Mas agora eu sou doutor. Agora eu tenho conhecimento. Agora eu tenho poder aquisitivo, eu estou em um outro patamar. Deixa esses serviços gerais para quem ainda não chegou no meu patamar. Queridos, isso é engano. Essa mente é uma mente prisioneira do maligno. Porque o verdadeiro servo de Jesus Cristo sabe viver na bonança como um servo humilde que faz o que for necessário. Mas também tem uma outra mentalidade. Aquele que continua servindo a Deus, veio servir a Deus, mas não conseguiu alcançar as riquezas deste mundo. E às vezes olha um ímpio que desfruta de bonança, desfruta de riquezas, de passeios, de conforto. E às vezes esse servo pode ser pego em pensamentos como: do que adianta servir a Deus e viver na pobreza, viver na dificuldade? Essa mentalidade também o Senhor quer transformar. Porque a maior riqueza de um homem, a maior riqueza de uma mulher, está no fato de ter o seu nome escrito no livro da vida. E mesmo não tendo posses nesse mundo, porque de fato ninguém tem nada. Nós somos mordomos, nós usufruímos nesse breve tempo que chamamos aqui de vida. A verdadeira riqueza está em se ter a vida eterna, em saber viver em toda e qualquer circunstância, celebrando as vitórias ou chorando as derrotas. É saber dar glória a Deus em todo o trajeto da sua vida. A sua história está sendo escrita. E de fato, toda história só pode ser reconhecida como bonita depois de escrita. Porque talvez o momento exato que você esteja vivendo não é tão belo, não é tão glorioso. Talvez é um tempo de dor, de luto, de perdas. Mas a sua história está sendo escrita. O capítulo final ainda não foi selado. Aprender a viver em toda e qualquer circunstância significa descansar na mão daquele que é o autor da sua história, daquele que escreve os seus dias. Tem situações boas, tem situações ruins, e o apóstolo Paulo está dizendo: eu aprendi a viver neste mundo quando vai tudo bem e quando vai tudo mal. Você precisa saber viver. Aprender a contar os seus dias, aprender a honrar a Deus com a sua vida, a saber de uma maneira gloriosa, a ser uma carta viva. Paulo, ele está dizendo que aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância, experimentando do milagre da presença constante. Sabe? Qual que era esse contexto? Nós vemos também que era um contexto de uma prensa na igreja. Nós vemos que ali a igreja do Senhor passou a viver perseguições que eram necessárias. Elas eram necessárias exatamente para fazer crescer, para ampliar o corpo, para alargar as estacas, para que
toda a parte da terra pudesse ser ali um ponto onde a bandeira Jeová Nissi fosse hasteada. E para isso era necessário a perseguição. Porque nós temos uma facilidade de nos acomodarmos com as situações, tanto boas quanto ruins, já percebeu? Exatamente por isso que Jesus sempre chegava perguntando: você quer que eu faça um milagre? Ele perguntava para uma pessoa enferma: você quer ser curado? Porque até mesmo a enfermidade traz algumas comodidades. É ou não é? Sabe, todo mundo cuidando, todo mundo te acessando, e você precisa abrir mão até mesmo desse conforto de ser servido. Porque quando o Senhor nos cura, quando o Senhor nos chama, Ele fala: agora levanta e anda. Agora vai fazer o que eu te chamei para fazer. O contexto aqui era de uma pressão. E o apóstolo Paulo vem com essa revelação poderosa. A verdadeira colheita, queridos, que o Senhor está prestes a vir e buscar nessa terra, é algo que os campos já estão brancos, é algo que a própria igreja do Senhor está envolvida nela. A verdade é que quando começamos a plantar algo novo, nós ficamos muito empolgados, entusiasmados, mas quando o tempo passa, nós começamos a ficar aflitos com a demora. A demora para ver brotar, a demora para ver amadurecer, a demora para comer o fruto. É ou não é verdade? Sempre começar algo é empolgante, a gente entusiasma, mas tem o tempo do processo, tem o tempo da espera. E muitos, nesse tempo, retrocedem. Muitos perdem a batalha exatamente no tempo da espera. A sensação é que nunca iremos pegar esse fruto e saboreá-lo. Olhamos o solo e não há nenhum sinal que foi plantado. Está fora do alcance dos nossos olhos, guardado debaixo da terra. Muitas vezes as condições para o crescimento parecem fora do esperado e a gente até cansa de esperar, começa a duvidar e a desesperançar. Percebe que tudo que Deus faz tem um tempo do invisível? A semente é depositada dentro da terra e você não vê nada acontecer. Vai passando o tempo, o sol bate na terra, a chuva desce sobre ela e demora a brotar, demora a florescer. A evidência não fica clara aos nossos olhos. A mesma coisa quando uma mulher se engravida. Acontece ali, do exato momento, você não sabe. Depois virão as evidências, né? Você percebe que no seu ciclo ali, a coisa não aconteceu, daí a pouco a barriga começa a crescer, alguns incômodos, algum enjoo, até quando o bebê começa a se mexer. Sabe, nós precisamos aprender a viver em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos entender o que significa tudo posso em Deus. Porque a semente dele nós carregamos. Nós somos o grão de trigo. Nós somos a semente do céu na terra. E se a semente, se o grão de trigo não morrer, não acontece nada. Fica ele só. Então o processo é necessário para a gente morrer, para a gente aprender a viver a nova vida em Cristo. E você só vive a nova vida em Cristo se você morrer para si mesmo, para as suas expectativas, morrer para os seus anseios. As suas ansiedades estão te corroendo. Há pouco tempo a OMS divulgou que o Brasil é a nação mais ansiosa do mundo. Que diagnóstico ruim, né? A Organização Mundial da Saúde
disse que a nossa nação é a nação mais ansiosa. Vivemos num tempo de tamanha ansiedade que vemos pessoas atropelarem as coisas. Se uma semente que começa no processo germinativo, se ela for arrancada da terra, ela morre, não vai acontecer nada. Se um bebê, antes do momento de nascer, a medicina diz a termo, se ele for arrancado do ventre, é um aborto, não vai acontecer. Tudo que Deus planejou precisa do tempo de amadurecimento, do tempo de espera, do tempo do invisível. É o tempo em que a sua fé é fortalecida, em que você deixa de ser menino, em que você deixa de ser imediatista, e você passa a aprender o compasso do seu Pai, a ouvir, a obedecer, a observar e discernir. Porque Deus precisa de filhos maduros. Embora em muitas passagens bíblicas encontramos promessas da fidelidade do Senhor, da provisão e da proteção de Deus, a tarefa mais difícil dos cristãos consiste em descansar no Senhor. Vamos para Mateus 6. Mateus capítulo 6, de 25 a 33. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Meu Deus, Jesus começa dizendo, não andeis ansiosos. 3 palavras, e ele abre a revelação. Pelo que você tem esperado? Pelo que você tem andado ansioso? O que é que tira suas noites de sono? O que é que você toda hora se pega pensando? Jesus estava falando sobre o fato de que nós realmente não temos o controle da nossa vida. Não podemos aumentar um dia sequer na nossa jornada. Quantas vezes estamos preocupados com uma enfermidade? E às vezes aquele que nem está enfermo, vai atravessar a rua, vem um carro, chegou o dia dele, partiu para a glória. E o outro, que todos pensavam que estava na reta final da história, se levanta e a vida dele ainda tem os dias prolongados. Nós temos mania de ficar meditando e preocupando naquilo que Deus não nos mandou fazer, em coisas que nós não podemos mudar, enquanto aquilo que Deus está falando para a gente fazer, a gente não faz.
Jesus está falando, ei, em 3 palavras, ele resume a mensagem de hoje. É para que a espera não endureça o seu coração e não roube a sua alegria. Para que a espera não faça você secar nessa terra, mas faça você florescer todos os dias. A sua espera tem que ser cheia de fé, com os olhos no céu, sabendo que essa terra aqui não é o seu lugar. Se hoje o Senhor te chamar, esteja com as malas prontas. Esteja pronto para chegar face a face com Deus. Nosso papel é cuidar daquilo que Ele nos confiou. Uma vez uma senhora idosa me disse que havia sofrido tanto, principalmente por causa daquelas preocupações e dos medos que jamais se cumpriram na vida dela. Os maiores medos que ela passou ali, perdendo seus dias de vida, não aconteceram. Outras coisas que ela nem imaginou foram as que aconteceram. Se exponha ao Senhor. Se abra para viver a vida que Deus tem para você. Deixa Ele conduzir a sua história. Que Ele transforme a dura cerviz em um coração ensinável, em uma vida aberta. Ele está fazendo mudanças. Toda virada de chave, toda nova estação, existem mudanças. E toda mudança causa um certo desconforto, uma pequena crise se estabelece, mas administrar essa crise cabe a você. Administrar as questões que chegam na sua vida, não fuja da sua realidade. Deus não é um mágico que vai vir e mudar tudo num piscar de olhos. Não é essa a proposta bíblica. A proposta da palavra do Senhor é viver cada dia na presença de Deus. E Ele vai fazendo o seu trajeto ser mudado. É Ele quem muda a sua sorte. É Ele que estabelece o seu destino. Tem crente se enchendo de remédios para fugir da realidade. Tem muitos crentes que não conseguem dormir sem se entorpecerem. Infelizmente, uma geração daqueles que se dizem cristãos, que creem no Senhor Jesus, mas que bebem, que fumam, que usam as suas drogas. Deus conhece o meu coração. Mas o seu coração é altamente corrupto e muito enganoso. Que você possa ser transformado pela palavra. Corre Timbum, uma irmã em Cristo, que já partiu para a glória, irmã Cornélia. Ela disse certa vez, eu creio que quando nos preocupamos, praticamente nos comportamos como ateus. Você diz que crê, mas vive preocupado e ansioso? Qual a sua diferença de um ateu? Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que descansa em Deus. Tem coisa que você vai lá falar, tem outras coisas que Deus vai dizer, não fale, ore. Ou cremos em Cristo ou não cremos. Jesus disse, eu venci o mundo. Ele venceu mesmo, queridos? Venceu? Venceu. Então nós também venceremos. Nas nossas batalhas constantes, nós temos a garantia da vitória em Cristo Jesus. Ele venceu, você pode acreditar nisso o tempo todo. E nós pecamos contra Deus quando as nossas convicções não estão firmes em Jesus. Muitas vezes, procedemos como pessoas que usam um elevador, mas não colocam o peso da mala no chão. Preferimos segurar o peso. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é o peso que você está carregando? Uma ansiedade que está te matando, te adoecendo? Decida aqui,
não vou mais sentir isso. Tira de dentro de você, pela sua fé em Cristo Jesus. Faz uma oração libertadora. Senhor, toma aqui esse peso. Eu sei que ele não é mais meu. Eu não vou carregar, porque este é um ato de desobediência. Jesus levou sobre si todo o peso do pecado, todo o castigo, toda a maldição. Até mesmo aquela que foi lançada lá no Éden. Quando o pecado entrou e Deus falou: agora a mulher vai ter dores no parto. Agora o homem vai comer do suor do seu trabalho. Até mesmo esse peso foi retirado pelo nosso Senhor e nosso Salvador. Quando você está trabalhando, você está adorando ao Senhor. E até mesmo os perigos que muitas vezes batem na porta da sua empresa, lá na porta do seu trabalho, onde você é empregado, as notícias que chegam não podem enfraquecer a sua fé. Você precisa crer que Deus tem uma solução. Você precisa continuar caminhando. E você precisa ter a certeza de que o que você não consegue fazer, Deus fará por você. Aquilo que você não pode resolver, o Senhor vai resolver para você. Ah, meu Deus, nos ensina a viver, Senhor. O que nós devemos fazer para evitar esse tumulto interior? Como fazer para não sermos reféns da ansiedade? Jesus apresenta a solução na forma de uma determinação positiva. Sim. Algo que flui de dentro de você. Você tem recurso interno para isso. Para sanar isso. Sai de dentro. Essa água viva. Jesus falou o seguinte: buscai o reino. Pronto. Esse é o remédio. Busque o reino. O termo original é um verbo que significa procurar, investigar, desejar, esforçar-se por algo. Talvez essa ansiedade tenha te roubado da presença de Deus, porque você não está tendo tempo para procurar, investigar, cavar o reino. O reino está aqui no livro. Esse livro é poderoso. Vida está aqui dentro, que flui de dentro de nós. O livro fechado não faz nada, mas aberto, lido e profetizado na vida de um ser humano é algo poderoso, que quebra muralhas, que desfaz cadeias, que destrói fortalezas da nossa mente. É o livro, é a palavra. Jesus apresenta a solução aqui. Vamos agora para Filipenses 4, de 6 a 7. Ainda no texto base, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo repete as palavras de Jesus aos filipenses, porque os filipenses, eles enviam a oferta, mas também chega junto com a oferta a notícia de que aquela igreja estava empolvorosa, ansiosa, triste, desesperançada, porque o apóstolo Paulo estava preso. Era uma realidade difícil, mas aquele que estava ali dentro de uma cadeia, dentro dele havia total liberdade. O apóstolo Paulo havia experimentado de tamanha intimidade que ele estava consolando os irmãos que estavam fora da cadeia. Havia força nele para dizer: levantem, creiam, fortaleçam-se na força e no poder de Deus, na oração e na súplica.
Não fiquem ansiosos com todas essas circunstâncias que nos rodeiam, mas antes vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor tudo o que está nos acontecendo. E o desenho que essa palavra faz para nós é como que quando nós começamos a orar, não é que a realidade muda imediatamente, mas a oração é como se fosse uma proteção ao nosso redor. Começa a se formar uma proteção na nossa mente. Uma proteção na nossa mente. E uma mente transformada começa a encontrar saídas práticas. Começa a enxergar caminhos. Sabia que a nossa mente, quando guiada pelo Espírito Santo, abre novas veredas, nós começamos a enxergar as mesmas situações de uma outra perspectiva. Você começa a enxergar as pessoas de maneira diferente, até mesmo as crises e os problemas, você começa a enxergar de maneira diferente. Então, guardará significa pôr guarda em volta, o que traz um quadro à nossa mente. A paz de Deus, então, se estabelece. A paz de Deus nos cerca como uma proteção nas torres de comando. Você precisa proteger a sua mente, ainda mais num tempo de tamanha exposição da nossa mente. A nossa mente, ela tem mistérios. Deus fez a mente humana de uma forma poderosa. E os nossos dias são dias em que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos inputs estão a todo momento recebendo uma carga muito grande de sons, de cores, de informações, e tudo muito rápido, muito superficial. Isso vicia. Isso é altamente viciante. E quando a gente menos percebe, a gente está ansioso, a gente não consegue parar 10 minutos na Bíblia para ler a palavra, porque a gente quer rolar a tela, porque a gente quer ouvir um barulho, a gente quer ter uma experiência, uma sensação nova, e o Senhor só tem algo para dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e tenho domínio sobre a sua vida e quero conduzir a sua história. Mas você precisa ter um tempo de silêncio. Você precisa sair desse turbilhão de coisas. São muitas notícias, são muitas demandas. Você tem que resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. Ninguém aguenta isso. O próprio Jesus, enquanto veio e esteve em carne, ele se retirava a sós um tempo. Ele se retirava, ia para o monte, ficava a sós com o Pai. Mateus 6,6, fecha a porta do seu quarto e vai buscar um secreto com Deus. O lugar secreto seu com o seu Pai tem poder de calar essas muitas vozes que estão te perturbando, estes muitos medos que estão te assolando. Vai se derramar na presença dEle. Ah, papai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos na última hora e parece realmente que o cerco está fechando, a porta está estreitando, está afunilando. Vamos ver Mateus 3, de 1 a 2. A história do Evangelho começa com arrependimento. E essa mensagem, ela é libertadora. Olha o que diz a palavra: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É essa mensagem. Quando João Batista estava preparando o caminho da primeira vinda do Messias, a igreja está na unção de Elias, também na unção de João Batista, é a mesma unção. E essa unção significa proclamar o arrependimento, preparar a vereda.
E esse deserto está dizendo mesmo algo como que um lugar secreto. No deserto, você consegue ouvir melhor a voz de Deus. João Batista estava pregando no deserto, num tempo em que a palavra de Deus não estava mais com os mestres da lei, com os sacerdotes dentro do templo, dentro da sinagoga. A palavra de Deus não estava lá, mas a palavra de Deus estava com João Batista no deserto. Nós estamos vivendo dias que aqueles que carregam a palavra de Deus, carregam uma autoridade para dizer arrependam-se. E essa autoridade também nasce de uma vida que se arrependeu, que foi transformada, numa vida que está sendo costurada na santidade. Sim, você precisa repensar seus relacionamentos. Você precisa perdoar a quem te magoou. Você precisa buscar o caminho da reconciliação. E isso tudo significa conversão. Não adianta vir à igreja e voltar para casa e não ter a consciência de algumas mudanças que vão acontecer. São necessárias. São necessárias. Perdoa seu pai. Perdoa sua mãe, seus irmãos. Quem te feriu, libera logo o perdão. Deus já falou, pastora, mas não tem nada a ver não, relacionamento tranquilo, a pessoa é de boa. Mas Deus já falou, não tem como fugir da voz do Senhor. Se é para interromper este relacionamento, que seja para ontem. Se é para interromper essa prática, não passe mais nenhum dia nela. Isso vai atrasar o seu processo. Isso vai ser enfado na sua carne. Você precisa repensar todas essas coisas. O que é a conversão? Conversão é mudança no estilo de vida, queridos. Na geração de Noé, apenas ele estava preparado. E como que Noé se preparou? Ele entendeu que havia um estilo de vida. E na geração dele era só ele que tinha. Um estilo de vida. Que estilo de vida é esse? Eu estou construindo algo para Deus. Ponto. Você pode estudar, você pode ter sonhos, você pode planejar suas viagens, seus mestrados, você pode planejar alcançar galgar lugares altos, mas o seu estilo de vida tem que convergir para aquilo que Deus te chamou. Tudo que você está fazendo tem que estar ligado no que Deus está fazendo na terra. Você está construindo algo para o Senhor. Esse é o estilo de vida de quem está conectado em Deus. Era o estilo de vida de Noé. Esse é o estilo de vida de quem vai subir. Esse é o estilo de vida de quem carrega o Espírito Santo. Nós não podemos afirmar que nós somos a geração do arrebatamento, mas haverá uma geração na história da humanidade, e essa vai experimentar a volta de Cristo. Assim como Noé experimentou o dilúvio, e a arca estava prontinha, a igreja do Senhor vai experimentar a volta dele, e o corpo de Cristo vai estar prontinho. O corpo de Cristo somos nós, e ao mesmo tempo nós também somos os trabalhadores que estão edificando este corpo. Nós somos aqueles que estão providenciando tudo o que é necessário. Nós estaremos nos aproximando desses dias, cada vez mais e mais, que nós percebermos que as pessoas estão distraídas. Elas estão distraídas com tudo o que está acontecendo ao redor delas. Você pode ter certeza, está próxima a volta de Jesus. Nunca conhecemos uma geração tão distraída por causa das telas. E Jesus falou que os dias da volta dele serão como os dias de Noé. Sabe, nós estamos construindo algo para Deus.
Noé não dava muitas explicações, nem se movia pela opinião das pessoas. Noé foi fiel ao projeto que Deus confiou a ele até o fim. O dilúvio falou por si só. A autorização do Senhor para nós traz consigo toda a provisão, queridos. Toda a provisão da missão nos é dado. Você vai ter saúde necessária para você cumprir a sua missão. Você vai ter recurso, dinheiro necessário para cumprir a sua missão. Você terá a fé necessária para prosseguir no processo da espera. O que Deus te autoriza, Ele mesmo se responsabiliza. Deus mandou, Noé obedeceu, a arca estava pronta, a chuva desceu. Isso aí é com Deus. As coisas vão acontecer, cabe a você alertar. Não se acovarde diante da afronta. Existe um espírito que nos afronta neste mundo, uma intimidação. Você vai retroceder? Você vai se acovardar? Seja você uma boca para dizer, isso está errado, arrependa-se. Deus providencia o escape. Quando Neemias desejou reconstruir os muros, o rei deu a ele as cartas que o protegiam. Deus deu o que era necessário, material, tudo o que legalizava aquela obra. Todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre nós, Ele mesmo se responsabiliza em cumpri-la. E isso é o que está acontecendo agora na nossa comunidade de fé. Isso é o que nós estamos vivenciando aqui na nossa realidade. Vamos para Apocalipse 19, 8. Redobre a sua atenção, nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. A gente precisa viver essa verdade. Os atos justos dos santos. Somos nós. A Bíblia está falando dos nossos atos. Ah, pastora, mas só Jesus é santo, só Ele é perfeito. Sim, mas você resplandece a glória dEle. Eu e você refletimos o que Ele é no corpo de Cristo. Então, os nossos atos estão sendo transformados. As nossas palavras, a nossa vida está sendo mudada e moldada pelas mãos dEle. Cada família de cristão é esse tipo de arca. Nós estamos vestindo a noiva com linho fino, vestes de santidade. Todos os nossos encontros, tudo o que nós desejamos e dedicamos na obra, precisamos construir uma estrutura que suporte os abalos que virão nos próximos dias, meses e anos. O que é que estamos construindo? A base é entretenimento ou nós estamos realmente nos transformando em verdadeiros adoradores? Em uma igreja que santifica o nome do Senhor. Por que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a dizer, santificado seja o nome dEle? Ele já não é santo? É porque Ele é santificado através das nossas vidas. O mundo só pode ver a Jesus através de nós. Todas as vezes que nós damos bom testemunho, que a nossa vida é transformada, que nós escolhemos passar pela porta estreita e difícil da santidade, o nome de Jesus é santificado. Nós estamos fazendo com que a vida de Cristo impacte essa terra. Costurar a roupa de Cristo, edificar a casa de Deus, cuidar do corpo. Isso cabe a nós. E para finalizarmos, primeira carta aos Coríntios 15, 52 a 55. Num momento, num abrir
e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aqui está falando do soar da trombeta. A festa das trombetas para os judeus, eles consideram, para eles um período em que as portas do céu se abrem. Como que é um período de decisões, de decretos. Eles entendem que é naquele período da festa que eles intercedem por perdão, eles clamam mais, eles oram mais, porque é um período das decisões do soberano. Eles entendem que nesse é o período em que abre a porta e ali é liberado. Há uma escada do céu na terra. A palavra diz que os céus têm portas e por várias vezes da terra, neste período, as portas foram vistas abertas pelos judeus. É a fé deles, eles são o povo da antiga aliança. Mas para nós, o povo da nova e eterna aliança, a porta é Jesus. Ele é a porta aberta. Sim, há uma escada, anjos subindo e descendo, Deus deliberando sobre as nossas vidas, decretos, alvarás, tudo que você precisa, a chave está na sua mão. Abre na terra, a porta é aberta no céu, e de lá vem o que você precisa. Mas aquilo que também Deus está mandando você fechar, fecha logo. Faz o que Deus está te instruindo. Isso é saber viver no poder de Deus. Isso é declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque você vive a vida de Cristo, aquele que é a própria porta, habita dentro de você. É Ele quem decide o que você faz, o que você não faz, onde você entra e onde você não entra, o que você fala e o que você se cala. Ele é o seu crivo, Ele é o seu tudo. Para nós cristãos, Jesus é a porta e Ele é suficiente. Amém, queridos? Só testemunhar que aqui, no tempo em que ainda estava uma bagunça santa, era ainda material de construção, já estava tudo pronto, mas o acabamento, a gente começou a entrar. À medida que dava para entrar, a gente começou a entrar, louvar, orar, ministrar aqui dentro. E uma vez a gente esqueceu a chave. Ainda não tinha aquelas grades ali na janela. E lá de fora, o Senhor começou a falar. Ele começou a falar: vai haver obstáculos. Eu permiti esquecer a chave para que vocês também compreendam que nem sempre vem tudo assim, como que um mar de rosas, tudo prontinho, mastigado. E aí ele começou a falar: a porta está fechada, mas dá uma olhada para a janela. Tinha uma janela aberta ali do fundo e havia uma escada ali, aqui dentro, já como que pronta para que pudesse entrar pela janela. Nós não sabíamos, mas Deus já sabia daquele dia, da chave esquecida. Enfim, uma experiência que nós então adentramos. O irmão veio aqui de dentro, ele conseguiu abrir para todos. Aquele que passou pela janela entrou. Quando todos começaram a orar,
Deus nos mostrava aquela mesma escada no meio da oração. E Ele nos levou naquela palavra em que Jacó tinha uma visão de uma escada que tocava no céu. E por essa escada havia anjos subindo e descendo. Anjos subindo e descendo. Este é o ambiente da verdadeira adoração. Este é o ambiente do batismo no Espírito, onde uma igreja é selada, onde há um mover genuíno do céu na terra, e há uma promessa sobre a nossa comunidade de fé. Céu na terra, vidas sendo seladas, vivendo o impacto de algo novo. Mas você precisa estar aberto a isso, você precisa se expor a isso, você precisa receber a palavra de Deus, crer nela e viver aquilo que Deus estabeleceu para você. Amém? Aleluia! Para fecharmos, João 10, 9, palavras do próprio Jesus. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Sempre vai ter pastagem. Sempre vai ter saída. Sempre vai ter escape. Jesus é a porta. Você pertence a Ele. Não ande preocupado, não ande ansioso, não se permita ser no formato deste mundo, tomado por um mal deste século chamado ansiedade, mas viva nessa paz que excede a todo entendimento. Eu quero ministrar a sua vida nesse momento. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre as suas emoções. Tem algo de Deus para vocês aqui. Tem algo sendo liberado dEle para você nesta noite. Tem cura para a sua alma. Tem paz para a sua mente. Sim, tem recurso para a sua casa. Tem pão, tem água. Tem tudo o que você precisa. Ele calça os seus pés, é Ele que cuida de você, é Ele que te veste, é Ele que te veste, é Ele que cuida do seu futuro, Ele está cuidando dos planos, Ele está cuidando de tudo. O que é que tem tirado a sua paz? O que é que tem tirado o seu sossego? O que é que está movimentando tanta confusão lá dentro da sua casa? Dê uma voz de comando. Estabeleça um fim para essa bagunça que está tirando a sua alegria. Aprenda a viver em Deus em toda e qualquer circunstância. Aprenda a desfrutar daquilo que Ele mesmo conquistou para você em toda e qualquer circunstância. Qual foi a notícia que bateu na sua porta? Que tirou o seu chão? Você veio aqui nessa noite para ouvir Deus falar ao seu coração. Não desanime, tem de bom ânimo. Eu venci este mundo, eu sou contigo. Eu vou colocar o chão na sua frente. Pode dar o passo, confia, dê o passo de fé. Dê o passo de fé que Ele está dizendo para você dar. Confia nele. Ele está construindo tudo o que é necessário. Ele está te preparando um lugar. Às vezes a gente acha que aquilo que os nossos olhos veem é o que nos traz segurança. E isso é engano. O que os seus olhos veem agora é passageiro, altamente transitório. O que os nossos olhos estão vendo agora, daqui a pouco não existe mais. Foi apenas 1 minuto. Mas apenas 1 minuto na presença do Senhor. Apenas 1 minuto exposto ao Rei da Glória, rendido a Jesus Cristo, vale mais do que uma vida inteira sem Ele. Se exponha a Ele. Receba Ele. Receba Ele,
Entrega o domínio da sua vida nas mãos dele. Coloque-se de pé no seu lugar, se você puder. Oh, Senhor Jesus, venha encher esse lugar, Senhor. Vem, Senhor, até que não caiba mais nada. Encha a todos com seu ruar, até que não sobre mais espaço para preocupação. Vem encher estes homens e mulheres neste lugar, até que não caiba mais espaço para o medo. Vem encher essas vidas. Ah, meu Deus, enche este lugar com a tua santidade, até que não caiba mais espaço para o pecado. Arrependam-se, se rendam a Ele. O guarda de Israel não dorme, nem dormitará. O que é que tem tirado o seu sono? Fala com Ele agora. Pode falar, Ele está aqui. Fala com Ele, Senhor. É aquela causa na justiça, meu Deus. Ah, meu Deus, o que tem me tirado o sono, meu Deus, é aquele diagnóstico que o médico me deu, Senhor. Pai, o que tem tirado o meu sono, a minha paz, a minha tranquilidade, é o meu casamento em frangalhos, Senhor. É a realidade que está ao meu redor. É o meu filho que está nas drogas. Meu Deus. É, meu Pai, as contas que chegaram para mim, os boletos. Fala para Ele. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o seu Pai. Pede a Ele. Por que prefere andar ansioso do que viver o princípio? Ele disse: não fique ansioso. Então é para você obedecer o comando dele. Busque o reino. Se entregue em oração. Me apresente as suas petições.